todos. Vamos lá, vamos continuar as nossas aulas, tá certo? E nós vamos hoje para a página 148, onde nós iremos conversar um pouco a respeito do Egito Antigo, tá certo? Nós temos aí as cidades egípcias que começaram a se desenvolver, nós já comentamos, né, nas margens do rio Nilo. O rio Nilo era muito importante para essa sociedade, para esses povos que começam a entender a importância do cultivo da terra, né, da plantação, a chamada revolução agropastoril, né, a criação dos animais, e para isso as águas do rio eram altamente essenciais, importantes, né? E aí esses povos eles vão permanecer ao redor desse rio, formando aí as primeiras cidades do Egito, tá certo? E aí eles utilizavam essas cheias dos rios, né? A história conta que quando o rio enche, ele acaba inundando ali as regiões das margens do rio Nilo e torna a terra fértil, né? Quando a água seca, toda aquela terra ao redor do rio fica uma terra muito fértil, muito propícia para o plantio, né? Então isso ajudava, né, os homens a entenderem que aquela água, aquela região ali era uma região muito fértil, boa de morar. Então essas cidades acabaram se formando. Algo muito interessante que era feito nesse momento eram os diques, os canais de irrigação. Eles cortavam, né, faziam uma espécie de, né, cortes para que a água pudesse escorrer e chegar a outros lugares distantes ali do Egito, né, nas regiões do Alto ou do Baixo Egito, tá bom? Então eles cortavam, faziam diques, canais de irrigação para que as águas do rio Nilo chegassem a lugares mais distantes. Foram bastante inteligentes, né, esses homens nessa época. Eles cultivavam aí, né, o trigo, a cevada, a ervilha, lentilha, linho, frutas, né, e também criavam porcos, bois, gansos e patos, né? Então observe como esses homens já tinham bastante atividades aí para realizar no dia a dia, tá certo? A sociedade era aí entre mulheres e homens que trabalhavam juntos na produção, né? E também na produção artesanal, produzindo objetos, alimentos, vestimentas, tá certo? Então os egípcios tinham aí uma atividade rotineira bem, né, intensa. Nós temos na página 149 uma atividade, tá, gente? Que diz assim na primeira questão. Observe a imagem da página anterior, a gente tem uma imagem aí, né, sobre a região Luxor do Egito, uma pintura egípcia, a gente está vendo aí bem né, particular, as pinturas, a arte egípcia é algo bem particular, não teve nenhum outro povo com uma arte parecida, né? E aí a gente tem muita coisa, né, muitas cores, nós temos objetos, nós temos pessoas, temos deuses sendo representados aí, temos pessoas fazendo uma atividade comum, que eu acabei de falar que a atividade era essa, né, da plantação, da pesca, da criação de animais, temos embarcações. Tudo que você for ver nessa imagem você vai registrar na primeira questão, tá bom? Tudo que eu acabei de falar. Temos a continuação do texto, falando aí do Egito Antigo, que eram as cidades chamadas nomos, né? Os nomos. Os nomos eram cidades e esses nomes tinham um chefe local, né? Esse que pertencia ao grupo social dos ricos, tá certo? Então, um nomo, chefe, era um rico dessas cidades, né? As cidades eram independentes e faziam parte de um grande império, e esse império ele era dominado pelo faraó, né? O grande imperador chamado faraó, tá certo? O faraó era uma autoridade política, mas ele também era uma autoridade religiosa. O faraó era como se fosse um deus vivo no meio do povo, tá certo? Então, a religião era muito forte na política dos egípcios. O faraó era considerado um deus. Desrespeitar o faraó era desrespeitar os deuses, né? Inclusive o próprio Osíris, que era o deus ali da mitologia egípcia, tá bom? Os egípcios eles eram politeístas, aí mesma coisa da história dos mesopotâmicos. Politeístas quer dizer o quê? Que adoravam, acreditavam em vários deuses, né? Diferente de nós que somos cristãos
e somos monoteístas. Os monoteístas acreditam em um Deus, um. Mas no caso desses povos, eles eram eram vários, né? Politeístas. Muito bem. E aí, os camponeses, artesãos e as pessoas escravizadas tinham a maior parte do trabalho no campo e nas cidades. Então, era uma sociedade bem dividida, né, gente? Na segunda questão, você vai falar de tudo isso, como era o poder político, religioso entre os egípcios, né? Vamos começar a falar das cidades, dos nomes, do faraó, quem ele era, como ele era, tinha um poder político e religioso, e falar também dos camponeses e dos escravos e dos artesãos. Na terceira questão, você vai ler o texto e vai colocar verdadeiro ou falso, tá bom? Página 150, nós vamos ter aí uma comparação. Observe o texto. Ele vai trazer aí 2 textos, onde ele vai trazer a cidade de Çatalhöyük, que era uma cidade mesopotâmica, e vai falar das cidades do Egito. Leia direitinho o texto, os 2 textos, onde ele vai comparar as 2 cidades, tá certo? E vocês vão responder a questão da página 151, falando sobre... A primeira questão é para falar sobre as diferenças. Çatalhöyük era uma cidade subterrânea, era feita para baixo, tá bom? E quem morava nas cidades? As cidades eram todas iguais? Nas cidades do Egito, as cidades elas eram construídas como se fosse uma espécie de labirinto, mas tinham os lugares de casas grandes, que eram as casas dos ricos, especialmente a casa do faraó, né? E era separado, né? Quem era pobre morava para uma região, quem era rico morava para outra região. Então vocês vão comparar. E na segunda questão vocês vão ver que há semelhanças. Quais eram as semelhanças das 2 cidades, né? As 2 cidades tinham lugares religiosos, templos, né? Existia templos tanto nas cidades de Çatalhöyük como na cidade de egípcias, né? Lugares religiosos. E também ambos trabalhavam com atividades agrícolas e criação de animais, tá bom? Terceira questão, você vai descrever a organização espacial que você vive. Então, você vai descrever como é a sua cidade. Como são as ruas? São pequenas? São largas? Tem avenidas? Tem quantas avenidas? Né? As casas são grandes? São pequenas? Vai descrever aí como você vê a sua cidade, tá bom? Tá certo? E a nossa aula vai ficando por aqui, tá bom? Faça direitinho a leitura dos textos e responda direitinho as atividades, ok? Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau!